A gravação foi iniciada, certo? Bom dia a todo mundo que chegou depois ali. Bem-vindos todos. Hoje a gente vai falar de alguns pontos passados no livro de atividades relacionados àquelas páginas que eu pedi para vocês. Eu vou explicar por que eu pedi algumas páginas, tá? Vou explicar logo essa parte. Vocês devem ter percebido já, ao longo dessas aulas remotas e das atividades que a gente pede assim, sempre tem aquela atividade assim, se junte com o seu colega para discutir isso, né? Discuta com o colega e apresente para a turma. E algumas atividades não funcionam bem aqui nesse modelo remoto. Então, e assim, eu recebia muita mensagem sempre. Professora, é para fazer tal exercício? Professora, é para fazer tal exercício? Recebia sempre isso. Então, o que eu fiz? Eu passei essa semana as páginas, algo que não poderia deixar de passar de jeito nenhum, tá? Que são mais relevantes, não no sentido assim, o que está nessa página é importante, o restante não tem importância. Não é nisso. Ser relevante no sentido de eu não quero que deixe passar de modo nenhum. As outras páginas vêm como complemento. Então, dê uma olhada mesmo assim, mesmo eu não pedindo, dê uma olhada, por exemplo, eu passei a página 7, depois a página 13. Entre a página 7 e a página 13, dê uma folheada, dê uma olhada, vê que tipo de texto que tem, essas informaçõezinhas que ficam nas colunas laterais, tem sempre uma curiosidade, uma informação bem interessante para a gente. Então, mesmo que você não resolva o exercício, dê uma olhada, dê uma lida. Se precisar de alguma coisa, se isso despertar em você alguma informação, alguma dúvida ou algo assim, fala comigo, ou manda mensagem, ou fala na live. Isso é importante para você treinar a sua leitura, treinar a sua percepção, certo? Então eu escolhi essas páginas por conta disso. Eram páginas que não poderiam deixar de ser faladas de maneira nenhuma, mas não significa que as outras não sejam importantes, ok? Antes de qualquer coisa, porque vejam, gente, eu queria comentar um assunto aqui, mas eu queria que vocês se despertassem para isso. Nós temos aqui 2 unidades, eu deixei aberta justamente no sumário para que visualizassem isso, com 2 gêneros textuais, manifesto na unidade 1 e resenha crítica na unidade 2. Os 2 são textos de opinião, textos argumentativos. Então, vocês vêm percebendo que ao longo deste 9º ano, tem se apresentado para vocês muitos textos assim, muitos textos de opinião, coisa que não era tão comum até o 8º. Até o 8º vem muito texto narrativo, né? Vem conto, vem crônica, vem fábula, textos mais assim. E aqui no 9º já vem uma carga muito grande para vocês de textos que são textos de opinião, textos reflexivos, textos argumentativos, que é um preparo para vocês para o ensino médio, né? Para chegar no ensino médio com esse olhar crítico mais aguçado, mais desenvolvido, né? Você vai passar o ensino médio inteiro trabalhando muito isso. Eu digo isso, ensino médio em qualquer lugar que você esteja, viu, gente? Isso é uma característica do ensino médio. Não vai ser uma característica do ensino médio no CCA. Não vai ser uma característica se você for ter aula de redação com a Fabrícia. Aulas de redação, aulas de filosofia, de sociologia. Sociologia vocês não têm ainda no 9º, né? Terão a partir do ensino médio. São aulas que vão tirar de vocês muito essa reflexão, exigir de vocês muito essa reflexão. Então é importante que a gente já comece a trabalhar, comece a aplicar essas coisas todas, tá certo? Sempre pensando, gente,
sempre assim, chegou uma informação para vocês, por que que isso foi assim? Reflitam sempre sobre elas. Por que que ela foi dita dessa maneira? De que outra maneira isso poderia ter sido dito? Exercitem isso no dia a dia de vocês, tá? Nas coisas que você gosta, no livro que você gosta, no filme que você gosta, na série que você gosta. Reflita, inclusive, a respeito de vocês. Por que você gosta? O que te faz gostar especificamente de uma série e não gostar de outra? Por quê? O que existe na sua vida que fez você gostar daquela série ali, ou que fez você não gostar de uma série que todo mundo gosta? Por que será? Façam sempre essas reflexões, desenvolva esse pensamento crítico. A gente vê que a crítica não é falar mal. A gente acha assim, vou fazer uma crítica, vou falar mal. Não. A crítica é a observação, é a percepção, é a análise, é enxergar as coisas com um filtro de análise, pensando sobre ele. E aí, eu queria muito, se não tenho como começar uma aula hoje, principalmente falando de pensamento crítico, falando de manifesto, ou falando de resenha crítica, sem comentar com vocês o falecimento do autor da Mafalda. Vocês devem ter visto, né? Foi noticiado TV, rede social, internet, foi muito noticiado. E aí você pensa, né? Engraçado, né? O falecimento de um autor, de uma personagem de tirinha, né? Uma coisa tão, uma tirinha. Mas ele tem uma importância gigantesca nas produções culturais. Mafalda é uma personagem quase que tem vida, né? Parece. Vocês já. Uma vez eu ouvi de uma aluna, eu achei muito engraçado. Uma aluna falou comigo assim: pra que serve a tirinha da Mafalda? Pra ferrar a gente na prova de português. Porque assim, aquela coisa de sempre ter uma tirinha da Mafalda e as pessoas não lerem a tirinha do jeito que deveriam ler. Então não é a tirinha que ferra o aluno, é o aluno não olhar para a tirinha com essa visão crítica. Entendeu? Então, essa coisa, Arthur, essa coisa do humor é sempre importante, gente. Nunca tomem o humor como graça, o humor é crítica. Quando chegam numa prova e colocam uma tirinha e perguntam para vocês assim, qual o humor da tira? Aí o aluno sempre fala, não vejo graça nenhuma. Não estão pedindo para você a graça, estão pedindo para você a crítica que está sendo feita ali. Segundo ponto, se crítica não é falar mal, crítica é fazer uma análise, o que eles estão perguntando para você é que elemento está sendo analisado ali, que tipo de análise está sendo feita. Sabe, é isso que perguntam para vocês quando perguntam qual o humor da tirinha. Expectativas. Exatamente isso. Quero Mas, gente, calcula só. Vou continuar com o exemplo da Mafalda. Olha que coincidência. Anteontem, dia 29 de setembro, foi aniversário de criação da Mafalda. Ela fez 56 anos anteontem. Mafaldinha, aquela menininha questionadora, tem 56 anos. Anteontem, dia 29 de setembro, Mafalda fez 56 anos. Um dia depois, o autor da Mafalda faleceu. Então, ontem faleceu o pai da Mafalda, o autor da Mafalda, que é o Quino, um argentino. E aí, uma curiosidade. O Quino já não produz as tirinhas da Mafalda há muitos anos. Há muitos anos. Desde 1972 que ele não produz mais tirinhas da Mafalda. Isto significa que essas tirinhas todas que vocês leem
da Mafalda que aparecem no livro, que aparecem em prova, não só de português, né? De redação, de história, de geografia, de filosofia, né? Essas tirinhas foram produzidas antes de 1972 e elas são ainda tão atuais. Você lê uma tirinha da Mafalda e você pensa assim, foi escrita hoje de manhã. Só pode, para ser tão atual assim, foi escrita hoje de manhã. Mas não. Desde 1972 o Quino não produz mais as tirinhas da Mafalda. Gente, é de achar incrível, não é? É de se admirar. É isto que faz uma grande obra, gente. Uma grande obra, ela fica, sabe? Uma obra de Shakespeare, uma obra de Machado de Assis, uma obra de Camões, uma obra do Quino, elas ficam, elas permanecem independente do tempo. Se passaram anos, décadas, séculos, e elas permanecem e permanecem atuais. Isso é uma grande obra. A Mafalda faz a gente enxergar o mundo, faz a gente parar e pensar. Então, toda vez que chegar para você uma tirinha da Mafalda, pare na tirinha. Leia, reflita sobre a tirinha. O que ela está me dizendo? O que a Mafalda está querendo que eu pense? Tá? Reflita sobre ela. E aproveito para dar uma sugestão para alunos que em breve serão ensino médio e que precisarão desenvolver muito a visão crítica. O Armandinho. Armandinho é a versão masculina brasileira da Mafalda. Armandinho é aquele menino de cabelo azul que tem um sapo de estimação. Já devem ter visto ele por aí, pelas publicações. Armandinho é um menininho também super questionador. Super questionador. E é brasileiro, Mafalda é argentina. Armandinho é brasileiro e é a versão masculina. E acho interessante, assim, sempre tem tirinha do Armandinho questionando questões que estão acontecendo no país naquele momento. Então já é uma maneira de você ficar ligado. Quem tem rede social aí, sigam as redes sociais do Armandinho. Primeiro, quando ele discute um tema, você pode pensar assim, ixi, eu não entendi, não estou por dentro disso que ele está falando, não. E vai pesquisar. É uma maneira de você ficar atualizado das coisas que estão acontecendo no país. Segundo, ele reflete sobre, então te faz pensar sobre. Não precisa concordar, os dois. Qualquer tipo de livro, na verdade. Você não precisa concordar. Você precisa aceitar a opinião e aí refletir. Por que é uma opinião diferente da minha? O que fez ele pensar dessa maneira? E assim você vai desenvolvendo a sua capacidade de crítica sobre o texto, certo? Leiam Mafalda, leiam Armandinho, leiam tirinhas. Busquem o humor da tirinha. Ok, garotos? Certinho? Vamos lá, então. Nós falamos sobre manifesto já algumas vezes. Vou passar por isso mais rapidamente. E a resenha crítica? Bom, a resenha, os textos de argumentação são textos interessantes para a gente trabalhar, porque eu sempre falo com os alunos assim, o ser humano ele é argumentativo por natureza, né? E sempre dou o exemplo assim, a gente dá a nossa opinião até com a nossa cara. Aquela história de cara de quem comeu e não gostou. Você já olha com uma cara assim, você já mostra para a pessoa se gostou ou se não gostou daquilo que ela está dizendo. Já deve ter acontecido aqui com vocês, assim, você vai contar um caso para alguém. Você está lá pessoalmente, né? Não por mensagem, está pessoalmente contando. Aí você começa a contar o caso e você vê que a expressão facial da pessoa não está de acordo com aquilo que você esperava. Por exemplo,
Você foi contar algo que você fez e você espera todo o apoio daquela pessoa. Tipo, isso mesmo, você deveria ter feito isso e tal. Aí você começa a perceber pela expressão facial da pessoa que ela não está muito de acordo com aquilo que você fez. Aí você já fica assim, por que você tá com essa cara? Aí você já começa assim, eita, não vou ter apoio aqui, a pessoa não tá comigo. Já deve ter acontecido isso com vocês, de você mudar a sua opinião de acordo com a carinha que a pessoa fez ali, que não era uma cara que te apoiava. Ela não te dava apoio, né? Era uma cara que te questionava, que te criticava. E você já meio assim. Nós somos assim, nós somos muito argumentativos, né? Aquela história de o corpo fala, assim, se eu concordo com a pessoa, meu corpo, meu olhar, minha expressão facial vai dizer isso, mas se eu não concordo, vai dizer também, né? Vai dizer também. Então nós somos muito críticos. E por sermos tão críticos, às vezes no texto a gente se perde, né? Eu acho muito louco isso, observar isso como professora de redação, mas eu percebo com uma frequência muito grande. As pessoas são muito argumentativas, são muito críticas e fazem isso tanto sem pensar que quando ela precisa fazer isso pensando e arrumando um texto, ela se perde, ela não consegue. Porque vejam só, se a gente vai por esse princípio que a gente dá opinião de tudo o tempo todo, era para chegar lá numa redação dissertativa argumentativa no Enem e arrasar. E não ter a dificuldade toda que as pessoas têm. Mas aí, então, a nossa dificuldade é pegar toda essa opinião que eu tenho e saber passar para o outro, de maneira que o outro entenda e de maneira que o outro aceite aquilo que eu estou pensando. E aí vem umas questões, por exemplo, a resenha, tá? O que diferencia a resenha do resumo? A presença da opinião, né? Se o professor chegar para você e pedir para você fazer um resumo de um capítulo, faz o resumo do capítulo tal. Ele quer as informações principais daquele capítulo. Ele não quer saber se você achou interessante ou não, ele quer as informações principais. Quando ele pede a resenha crítica, ele quer que você coloque as informações principais e apresente a sua análise sobre aquilo ali. E essa análise vem com detalhezinhos. Dá uns exemplos aqui para vocês hoje de coisas que vocês não devem fazer e de coisas que vocês podem fazer para chegar numa resenha. Qualquer texto argumentativo, me colocar no texto, colocar a minha opinião. Primeiro, a expressão, na minha opinião, deve ser banida dos textos de vocês. Banida. Nunca. Em nenhum tipo de texto. Para nenhum professor, escreva, na minha opinião. Não escreva. Na verdade, eu vou falar logo outra, que não tem a ver com a argumentação, mas eu vou aproveitar. Não escrevam, na minha opinião, e não escrevam no mundo em que vivemos. Não escrevam. Porque, veja bem, quando você chega num texto e fala bem assim, no mundo em que vivemos, hoje acontece isso, 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 isso. Para você falar isso, significa que você conhece outros mundos. Você conhece outros mundos para dizer que no mundo em que você vive a coisa acontece assim. Mas você não conhece outros mundos. Concorda? Então, nada de no mundo que vivemos. Mas no nosso caso específico aqui, na minha opinião, olha a diferença. Estou lá fazendo uma redação e coloco. Falar no caso de resenha, digamos que a gente esteja fazendo uma resenha sobre um livro. Na minha opinião, estou escrevendo no chat, o livro é muito interessante. Aí no chat. Primeiro, opinião não é com P mudo. Vejo isso. Meu Deus, como eu vejo isso. Opinião não é com P mudo. Primeiro ponto. Segundo ponto.
Quando você diz o livro é muito interessante, isso já não é a sua opinião? Então você não precisa avisar. Fica uma redundância, fica uma repetição. Quase que aquela história do entrar para dentro, sair para fora, subir para cima e descer para baixo. Porque quando você diz o livro é muito interessante, você já está expondo a sua opinião. Já está expondo. Então você não precisa avisar. E olha que coisa boa. Fabrícia chega e fala para você assim: não escreva na minha opinião, você não precisa nem pensar assim, vou colocar o que no lugar. Não precisa colocar nada. Não precisa colocar nada. É só tirar. Tira. Combinados nisso estão? E aí, tá? Vou fazer uma resenha crítica, um resumo. Aí eu digo assim: a história, colocando no chat também, a história se passa em um vilarejo. A história se passa em um vilarejo. Tem alguma marca de opinião aí? Tem alguma palavrinha aí que indica a minha opinião? Ou é apenas informação? Tem opinião ou é apenas informação? Digam para mim. Se acharem alguma marca de opinião, digam qual é a marca. Artótica opinião, tudo opinião, informação, beleza. Informação. Não tenho nada de opinião. Eu colocaria isso se eu tivesse que fazer um resumo. Um resumo sobre um livro, um resumo sobre o filme. A história se passa em um vilarejo, os personagens... Tá... Resumo. Sem a minha opinião. Mas aí eu preciso fazer uma resenha. Eu preciso acrescentar a minha opinião. Eu posso fazer isso de diversas maneiras. Vou passar aqui hoje uma maneira muito simples para vocês fazerem isso. Muito simples. Acrescentar adjetivos ou advérbios. Repito, existem diversas maneiras da gente se colocar num texto. Hoje eu vou trabalhar uma maneira. Você acrescentar adjetivos e advérbios. Então, quando você estiver lá na aula de língua portuguesa, estudando sobre adjetivos e advérbios, prestem muita atenção nisso, porque vejam a diferença. A interessante história se passa em um agradável vilarejo. Eu acrescentei 2 adjetivos e com isso eu já me coloquei no texto. Ele é agradável para mim. Pode não ser para outra pessoa, mas eu coloquei o que eu acho. Então vejam, pessoas, eu acrescentei apenas 2 adjetivos: interessante e agradável. E com isso eu já transformei uma frase que seria resumo em uma resenha. Olha como você pode fazer o seu texto só acrescentando. Olha a diferença de informações do tipo, gente, o homem caminhava pela sala. Só informação. É um homem, não é uma mulher. Ele está caminhando, não está sentado. Pela sala, não é pela praça. Só informação. Informação. Olha as diferenças. O homem caminha pela sala. O homem caminha preocupado pela sala. O homem caminha vagarosamente pela sala. O homem caminha despreocupadamente pela sala. Vocês percebem, enxergam e concordam que são textos diferentes? Que este homem que caminha vagarosamente
não tem que necessariamente ser aquele mesmo homem que caminha despreocupadamente, vagarosamente, despreocupadamente, são advérbios, advérbios de modo. Então eu estou ali colocando o modo como o homem está. Eu não apenas dou a informação de que ele está caminhando, mas eu apresento a informação de como este homem está caminhando. Olha o que um advérbio, vou colocar um adjetivo aqui. O homem preocupado caminha pela sala. Está demorando um pouco para ir. Então vejam como eu vou mudando a informação. Então, o que eu faço? Eu uso tudo isso como um recurso no meu texto. Vocês vão usar esse recurso de agora em diante. Precisa se colocar no texto? Preste atenção em adjetivos, em advérbios que você pode ir inserindo no texto para dar opinião. Porque fica realmente um outro texto, certo? Concordam? Pois bem, vamos ver isso na prática nos exercícios. Eu pedi... Deixa eu ver aqui. Repara, ó, não vou falar o nome, vou falar a dúvida que vem aqui. A palavra então. Vou falar da dúvida porque eu sei que outras pessoas fazem isso, porque eu encontro muito isso no texto. As pessoas usam com frequência a palavra então. Comece a reparar o seguinte. Primeiro, se você precisa colocar uma palavra ali, porque às vezes... Tá bom. Às vezes é só o caso assim, igual na minha opinião, às vezes é o caso só de tirar. Só de tirar. Eu sei que muita gente aqui usa o então sem saber. Então, primeiro ponto é esse. Comece a reparar se é uma expressão que precisa estar ali ou se é uma expressão igual à expressão, na minha opinião, que eu posso simplesmente retirar. Se eu puder, beleza, só retiro. Se não, o que pode ser o então? Pode ser um dessa forma. Pode ser um dessa maneira. Pode ser, ou seja, vai depender muito do sentido. Ou seja, vai explicar. Ou seja, pode ser um conforme. Entendeu? Então, você vai perceber. Você vai usando essas palavras. Aí, que assunto? Eu gosto sempre de falar para vocês assuntos da gramática que vão ajudar em redação. Gosto disso. Por exemplo, eu falei aqui que adjetivos e advérbios são classes gramaticais que ajudam você a se colocar no texto. A se colocar. Então, quando você está estudando essas classes gramaticais, além de estudar para a gramática puramente, comece a observar como isso pode te ajudar na redação. No caso do então e dessas palavras, conjunção. Quando vocês estiverem estudando conjunção, vocês estão estudando o que neste momento? Eu acho que deve ser algo relacionado à conjunção. Em gramática, estão estudando o quê? Orações subordinadas. Gente, eu sei, o povo às vezes tem pânico de período composto. Período composto é a matéria mais legal do mundo. Mais legal do mundo. Gente, sério. A matéria que eu mais gosto de dar aula. Porque o período composto traz tudo isso pra gente de refletir. Sabe? A conjunção que vai transformar, né, períodos simples em períodos compostos e ligar esta conjunção. Então, quando fica lá assim, são conjunções aditivas, isso, isso e isso. São conjunções adversativas, isso, isso e isso. Não decora para fazer prova, decora para pensar assim, eu tenho um mas, além do mas eu tenho um porém, um todavia, um entretanto. Então, quando eu estiver escrevendo uma redação, e eu já tenho muito mas, eu escrevo uma outra, que eu aprendi lá em conjunções diferentes. Entendeu? Vai assimilando essas conjunções.
Essas todas que eu passei aqui para vocês, dessa forma, conforme, dessa maneira, são locuções e conjunções, locuções conjuntivas. Todos esses exemplos que eu dei para vocês aqui são locuções conjuntivas ou conjunções. Então, eles vão ajudar vocês nisso, nessa substituição. E o povo repete muito, viu? Tem um então, o que. O que tanto como pronome relativo como conjunção. Gente, vou dar uma coisa para vocês. Teve uma vez que eu estava corrigindo, é porque eu estava corrigindo no Enem. Eu era corretora do Enem e eu peguei uma redação. Meninos, olha isso. A redação toda, só nem me lembro mais o tema, gente, faz tanto tempo. Mas esse fato eu não esqueci. Tinha muito o quê? Que. Nossa, uai, mata. Muito que os corretores a gente chama de queísmo. Vou reescrever aqui. Queísmo. Que é o fato de você colocar muito que na sua redação. Gente, a redação dessa pessoa, não sei se homem ou se mulher, tinha. Vocês estão me ouvindo? Eu falei. Caiu, voltei. Voltou? Voltou, né? Uhum. É porque eu percebi que deu um pane aqui no meu, mas aí. Então tá. Queísmo, eu escrevi aí. É você utilizar muito o que. Esta redação que eu corrigi, não sei se de homem ou de mulher, a gente não sabe, a redação tinha 22 linhas. 22 linhas. Eu contei, porque era tanto que eu fui contando. Eu contei 19 ques. Em 22 linhas, 19 que. Gente, era quase um que por linha. Por linha. Já pensou? Você vai lendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, pra quem lê, é muito chato. Igual o aí que comentaram, né? O aí, até que encontrar no texto escrito é raro. Acontece, não vou dizer que não acontece, não. Acontece. Mas eu acho que o aí aparece mais nos textos orais, né? Aquela pessoa que conversa com você, aí. E hoje em dia tem outro, gente. O tal do. Não tem? Não tem? Olha, gente, desnecessário, né? Desnecessário. Não precisamos disso. Não precisamos, né? Né? Repara que são informações apenas para manter o contato. É aquilo que a gente estuda, né, sobre a linguagem de manter o contato com o interlocutor. Ela não traz informação nenhuma. O né, o não tem, o ó, não traz informação nenhuma. É só para manter o contato. É igual se você estiver no telefone com a pessoa e a pessoa fica muda, o tipo também. A pessoa fica muda, aí você fica, você tá aí? Então é preciso que a pessoa fique assim, uhum, 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 né? Pra dizer assim, estou aqui, estou te ouvindo. Se eu tô prestando atenção ou não é outra história. Então a oralidade tem essas expressõezinhas que são só pra gente manter o contato com a pessoa. Só pra manter o contato. O né? E aí? Entendeu? O professor fica muito nisso, né? Percebeu? Pra manter ali o contato com vocês. A gente tem isso até com a cabeça, né? Que balança. Fica balançando a cabeça pra dizer pra pessoa que você tá prestando atenção. Ela... Nem sempre, né? Na sala de aula, você tá lá assistindo a aula, aí tá em outro planeta. Seu corpo tá ali, sua mente está em outra galáxia. Aí o professor olha pra você e você. É assim mesmo, a gente sabe, viu? Porque, gente, a balançada de cabeça de quem não tá prestando atenção é diferente. Eu brinco com os alunos, eu brinco que vocês ficam assim, caramba, né? Tá, eu brinco que fica aparecendo calango no muro. Vocês já viram calango no muro? Aqueles calango, sei lá como é que vocês chamam. Quando fica no muro que fica só balançando a cabeça. Eu brinco com os meninos, falo assim, gente, vocês estão igual calango no muro. Não tem ideia do que a gente tá falando, mas sei lá, balançando a cabeça.
Então, Arthur, para mim, Taruíra fica dentro de casa. Para mim, Calanga do Muro, Taruíra de dentro de casa. Então, mas isso é uma discussão que que é melhor a gente não entrar agora, Arthur. É muito ampla essa discussão. Aí, gente, essa balançada da cabeça é só para dizer assim: ô professor, tá, eu tô prestando atenção, você não tá falando sozinho, não. É melhor deixar de lado, melhor deixar de lado. Você não tá prestando. Você não tá sozinho falando sozinho, não, professor. Mas na verdade, professor, eu tenho noção do que você diz. Então, de agora em diante, vocês sabem que essa técnica é aquela técnica do tipo: você finge que está prestando atenção e o professor finge que está prestando atenção, que o professor sabe que não, tá? O professor sabe que não. Estamos combinados, então. Aqui na aula remota não tem isso. Por isso que é importante sempre o chat aí. Vocês mostrem pra gente que vocês estão aí. Mostrem que vocês estão aí. Meninos, estão vendo? Eu acho interessante esses exemplos pra gente ver assim, como uns detalhezinhos dizem tanta coisa. Eu acho que isso que é o máximo na linguagem, gente. Isso que é o máximo na linguagem. Como um detalhezinho, uma palavrinha, pode dizer tanto. Então, olha o cuidado na hora de colocar no papel, né? O cuidado na hora de escrever. E aí, no caso da resenha crítica, a gente acaba encontrando resenha crítica em quê? Obras, assim, normalmente filmes, séries, né, nessas plataformas aí de filmes e de séries, e livros. A primeira página que eu pedi a vocês foi a página 7. Vou falar, inclusive, vamos lá para 7, da atividade que a Duda perguntou. De nome não conheço, não. De nome não conheço, não. Eu já li, eu tenho inclusive livros sobre isso. Eu acho muito interessante. Acho muito interessante. Mas ele eu não conheço, não. Vou procurar. Vou procurar, porque eu acho bem interessante mesmo isso. É uma área que eu gosto. Vou procurar, vou anotar. Anotar até. Só um pouquinho, gente. Estou anotando uma dica do Arthur. Dicas. Viu? Não só o professor passa dica para o aluno, aluno passa dica para o professor. Adoro. Então, era essa questão aqui. Aí, ó, vamos já. Vou colocar aqui a sugestão de resposta, não tem problema não. A página 7 é a prática de reflexão sobre a língua. Acho super interessante essas partes na apostila, para a gente perceber que o uso adequado da língua portuguesa interfere bastante naquilo que a gente está querendo dizer. Então, esses exemplos que eu dei aqui do adjetivo, do advérbio, da conjunção, como essa parte gramatical vai ajudar na nossa produção de texto. É sempre importante a gente pensar nisso. Aí a questão 5 fala o seguinte: releia o trecho a seguir, observando a repetição do termo escassez. Diante dessa riqueza, é difícil encontrar razões para explicar a escassez de comida, de transporte, de saúde, de moradia, de segurança, etc. Numa expressão, escassez de bem-estar. Ignorem os latidos. Meu cachorro está participando da aula. Esse recurso, denominado anáfora ou reiteração, retomar algo que foi trabalhado já antes, que já foi citado antes. Toda vez que você usa uma palavra para retomar uma palavra que já foi dita, é uma anáfora. Toda vez que você usa uma palavra para antecipar algo que já foi dito, é uma catáfora. Exemplo de anáfora que é mais comum. Até pronomes funcionam como anáfora. Se eu digo assim, Fabrícia é professora de redação. Fabrícia é professora de redação. Ela trabalha no CCA. Ela está retomando Fabrícia. Nossa, já? Que horror. Ela está retomando Fabrícia. Ela é uma reiteração, é uma anáfora, certo? E aqui ele usou isso, a expressão retomou tudo que tinha sido dito antes.
Então, ele fala o seguinte: retome o texto original e localize outro momento reiterado, anafórico, outro momento que foi retomado com uma palavra, e transcrevam. Tem vários exemplos, aqui ele colocou uma sugestão, eu vou ler aqui para mostrar outro exemplo de reiteração para vocês. O bem-estar de um só é possível quando os demais à sua volta, sua já retoma encontram-se na mesma situação. Caso contrário, a reação é inevitável, violenta e incontrolável. A liberdade só é possível com qualidade e respeito ao outro. Ou seja, você vai colocar aqui qualquer exemplo do texto que tenha uma palavra que esteja retomando uma palavra anterior. Ficou claro? Duda? Beleza, então. Ou seja, eu vou retomar. Tá? Esta repetição, a repetição de palavras, no caso aqui, ela foi proposital. Pode acontecer isso, gente. A repetição de palavras pode aparecer de maneira proposital no texto. Tá? Mas tem que ficar muito claro. Tem que ficar claro que aquilo ali é um recurso de estilo e não um erro. Então, depois vocês vão vou corrigir mesmo na próxima aula. Depois da 7, eu pedi a página 13. As páginas que eu pedi, 7, 13, que é a interpretação aqui. É uma interpretação. Vou passar direto para vocês. Não vou passar agora. Pedi a 7, a 13 e pedi a 35 e 36. Foram essas páginas que eu pedi. 7, 13, 35 e 36. Que são de interpretação. Certinho aí, já pegando tudo. Essas que são opiniões pessoais, a gente pode mostrar. Certo, meninos? Então, o que eu fiz? Eu escolhi 4 páginas que têm atividades que fazem você, além de interpretar o texto, pensar sobre a estrutura do texto. Ok? Então, sempre façam um exercício assim. Quem já enviou, beleza. Quem não enviou, tem até segunda-feira. Sempre marquem. Usem esses espacinhos aqui na lateral do exercício para você colocar a sua dúvida ou a sua pergunta, para quando chegar aqui na aula você já lembrar. Porque às vezes acontece, nossa, na hora do exercício eu fiquei com dúvida, chegou na hora da aula eu esqueci. Não pergunta exercício. Para chegar aqui na aula você fazer a pergunta para mim. Ok, meus amores? Chegamos ao final. Muito obrigada pela participação de vocês. Nos vemos semana que vem. Bom final de semana. Obrigada pela participação. Beijo grande para vocês. Até a próxima.